Olá, minhas queridas, eu sou Victor Augusto, sou terapeuta, esotérico e professor do Instituto Ânima. E hoje nós estamos aqui para ter uma aula super especial para falar de um assunto que eu adoro, que é sobre o poder das ervas. Então, a nossa aula de hoje é sobre as ervas e os chás das nossas ancestrais. Bem, eu acredito que é um assunto que todos nós, em algum momento da nossa vida, principalmente na nossa infância, a gente acabou tendo contato com todo esse poder, com todo esse conhecimento, que está intimamente ligado ao sagrado feminino, né? Quem aqui não teve aquela avó que para qualquer situação que você apresentasse para ela, vó, tô gripado, vó, tô com febre, vó, tô com dor de barriga, ela tinha sempre um preparado, tinha sempre uma receita de um chá, de uma infusão, depende, muitas vezes tinha ali uma receita de um banho de ervas, nasceu muito amarelinho, vamos fazer um banho com pinhão, né, tá com catapora, então ali sempre tinha um banho, sempre tinha uma receita que acabava nos salvando e o uso do remédio ficava assim, para último plano, somente quando era extremamente necessário. E hoje, infelizmente, houve uma desconexão com essa sabedoria milenar, né? As nossas benzedeiras, as raizeiras, as parteiras, é um ofício que está se perdendo, se afastando, um conhecimento que dificilmente vem sendo passado entre as gerações. Então, eu tô aqui hoje com vocês para resgatar um pouquinho desse conhecimento que era algo tão comum no passado e que hoje se tornou tão raro. Então, vamos aí no caminho para resgatar isso, porque eu fui um dos que teve a sorte de ter uma avó, uma bisa, que tinha esse conhecimento e que acabou passando. E aí, claro, depois a gente vai estudando um pouquinho mais, mas eu acabei nascendo aí num berço que, apesar, né, isso é uma coisa tão mágica, porque apesar de serem pessoas extremamente católicas, eram pessoas extremamente mágicas. A gente poderia dizer que eram até bruxas, né? Porque tinham esse conhecimento, essa prática mágica das ervas. E para a gente dar início a essa nossa aula, quando nós falamos do mundo das ervas, do mundo dos chás, dos banhos, a gente tem que entender que esse mundo ele é dividido em duas partes. A primeira, onde nós falamos de fitoterapia. A fitoterapia é o estudo científico da parte química e biológica das ervas. Então, quando a gente toma um chá de camomila, por exemplo, ele faz um efeito no nosso organismo, não porque ele tem uma energia que nos acalma, mas porque ali dentro existem propriedades químicas daquela planta que vão reagir com o nosso sistema nervoso e que isso vai acabar nos acalmando. Diferente quando eu falo, olha, tome um banho de camomila porque ele vai ter um determinado efeito sobre a tua energia, você vai se sentir assim, assado, vai se sentir diferente ali a hora que tomar esse banho de camomila. Então, eu vou abordar com vocês nessa nossa aula um pouquinho das duas práticas. Uma parte fitoterápica, que é uma parte onde nós falamos da propriedade das ervas, das propriedades químicas, então o chá disso, o chá daquilo, né? Para que serve? E uma outra parte que nós chamamos de fitoenergética, que é a parte onde nós vamos falar sobre o poder, a mágica das ervas, né? Então existe aquela erva que nos ajuda no amor, existe aquela erva que nos limpa quando a gente teve aquele dia bem difícil, bem carregado. Isso é uma parte que é energética, ok? E só desse início a gente já pode começar a separar um uso. Por quê? Quando nós falarmos da parte fitoterápica, quando nós falarmos aqui dos chás, eu quero que vocês deem preferência às ervas secas, tá?
existe todo um cuidado quando a gente vai levar uma erva que está verde para o fogo. Então a gente vai dar preferência para as ervas secas, as ervas de ingestão, até porque nome de erva muitas vezes é algo muito regional. Então aquilo que eu chamo de pinhão aqui, em um outro estado, pode ser uma outra planta. Uma vez que a gente compre ela seca, isso dificilmente vai acontecer, tá? Então, todas as ervas que eu citar aqui, onde nós formos falar de chás, eu quero que vocês optem por elas secas e por comprar essas ervas. E quando nós falamos de banhos, certo? Aí nós vamos dar preferência por ervas verdes, principalmente quando o uso desse banho for macerado, que é aquele que a gente pega, põe a erva na água, né? Esfrega, 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 esfrega até aquela água ficar verde e dali a gente faz o nosso banho, ok? Nós vamos sempre evitar levar a erva verde para o fogo, ok? Isso é uma questão energética das ervas. A gente vai ferver sempre as secas, aquelas que já estão desidratadas, e isso não diminui em nada o poder e a propriedade delas, ok? E a outra diferença que a gente tem que prestar muita atenção é, se eu estou fazendo algo que é fitoterápico, em que eu quero a propriedade química daquela erva, né? Quando eu for fazer um chá, isso eu vou explicar já já de forma completa, eu não vou ficar ali cozinhando a minha erva. Não é interessante que ela fique ali no fogo durante muito tempo. Diferente se eu for fazer um banho. Então, se eu for fazer um chá de cravo, por exemplo, eu vou pegar ali um punhadinho do cravo, vou colocar no fogo, na água, quando o fogo já estiver desligado. E vou deixar ele ali em um processo que nós chamamos de infusão, ok? E se eu vou fazer um banho que vai cravo, um banho de cravo, eu já vou pôr ele na água, ligar o fogo e deixar ele cozinhar. Cozinhar ali por 10, 15 minutos até aquela água ficar com aquela cor bem marrom do cravo. Isso serve para canela, para as outras especiarias. Por quê? Quanto mais eu cozinhar, mais eu estou tirando a energia daquela planta. Então, a gente tem que entender que dependendo do que eu quero da planta, eu vou tratar ela de uma forma diferente, ok? E quando a gente falar de chá aqui, porque eu tentei trazer chás muito voltados para os problemas do feminino, né? Já que nós estamos aqui no Encontro Internacional de Mulheres, o chá é se feito sempre com uma colher de sobremesa, aquela pequenininha da erva. Essa erva, de preferência, ela tem que estar bem picadinha, bem miudinha, em uma xícara de água. Então, você vai ver ali a xícara que você quer tomar, vai pôr na água sem a erva. Vai ligar, deixar aquela água ferver. Aquela água ferveu, você vai desligar o fogo, vai pôr uma colherzinha naquela água e vai abafar. Abafa ali por uns 10 minutos e aí você já pode coar e tomar o seu chá, ok? Quando a gente vai fazer um tratamento com uma determinada erva, é interessante que a gente tome, né? Então, em alguns momentos aqui eu vou falar muito da questão da cólica, da questão de problemas uterinos. Então, se eu quero fazer um tratamento, eu vou tomar uma xícara 3 vezes ao dia, ok? Durante quantos dias, Vitor? Olha, você pode tomar uma erva ali durante 21 dias, que dá um tratamento bem legal. A gente pede um cuidado também no uso constante das ervas, porque elas causam intoxicação. Principalmente ervas que têm um efeito purificante muito grande, como a arruda, tá? Apesar de que eu não vou ensinar chá de arruda aqui, mas deixa uma dica aí para quem faz. Ou até mesmo, por exemplo, a camomila, que a gente
enxerga como uma erva super tranquila, só que a gente tem que lembrar que ela é um calmante, assim como valeriana, e que elas têm elas têm um efeito sobre o nosso sistema nervoso. Então, que o uso prolongado delas pode gerar uma intoxicação e existe até relatos de gerar um efeito oposto. Ah, tomei o chá de camomila, tomei o chá de valeriana para me dar sono, para me ajudar a dormir e tive um efeito rebote. Tomei e fiquei, depois de um tempo de tanto tomar, eu ficava elétrico. Então, é normal. Então, a gente vai definir esse prazo de 21 dias, tá? E de 3 xícaras de chá por dia. Aqui a gente está falando daquela xícara pequena, tradicional. Se você é adepto daquelas xícaras maiores de café, de cappuccino, aí uma xícara grande daquela, 2, ok? Mas lembrando que problemas como cólicas, por exemplo, que acompanha ali muitas vezes a mulher durante o dia todo, não é interessante que você tome uma xícara grande. É melhor que você tome 3 doses da pequena do que uma grande de uma vez, ok? Então, as dicas iniciais estão dadas e agora nós vamos conhecer aí um pouquinho do mundo das ervas. Quando começamos a falar de ervas e a sua ligação com o sagrado feminino, existe uma infinidade de ervas que tem a ver com esse mundo mágico do feminino, tanto a nível terapêutico quanto a nível de boas energias, só que uma se destaca e ela é tida como a rainha das plantas do feminino, né? Todos os terapeutas esotéricos que se dedicam a esse estudo, eles acabam tendo esse primeiro impacto, esse primeiro contato com essa erva, que é a artemisia. A artemisia é tida como a planta da mulher, né? Se tivesse uma planta que a gente falasse, olha, ela é de A a Z para as mulheres e todas deveriam ter contato com elas, todas deveriam consumir aí até com uma certa regularidade, seria a artemisia. Por quê? A artemisia, quando ela é usada em chá, ela tem propriedades maravilhosas para tratar quase todos os problemas aí que a mulher vem a ter. Ela é excelente no alívio de sintomas das cólicas. Então, aquela mulher que tem muita cólica ali no período menstrual, que sofre muito com isso, ela é muito poderosa em forma de chá. Ela traz esse alívio da cólica menstrual. E ela também ajuda nas inflamações uterinas. Então, ela é um potente anti-inflamatório para o útero, de uma forma geral. Para mulheres que têm muitas questões com cistos, com miomas, né? Então, ou um ovário policístico, a artemisia vem ajudar muito no tratamento tanto do ovário quanto do útero, desinflamando, diminuindo a incidência e o crescimento de cistos e de miomas. Ela é a planta, assim, amiga da mulher. E, além disso, ela tem um poder do aumento da libido, né? Ela é uma planta que está ligada à conexão com o feminino. Então, aquela mulher que se sente desconectada do feminino, aquela mulher que é muito guerreira, muito forte, muito masculina e que, por consequência, muitas vezes tem sérios problemas com cólica, com menstruação, com TPM, a artemisia é a sua erva amiga, tá? Então, o chá dela vem equilibrar todas essas questões, desinflamar o útero, tirar os sintomas das cólicas menstruais e, no fim, ela ainda aumenta a tua libido, ok? Essa é a parte terapêutica da artemisia. Só que ela é uma erva também conhecida como a erva das bruxas. E lembrando
né? Vocês que estão aqui acompanhando toda essa jornada do sagrado feminino, esse arquétipo da bruxa, esse arquétipo do ancião é a terceira fase, a última fase do sagrado feminino, e é uma fase que assusta a maioria das mulheres, é uma fase que, enquanto no passado essa fase era louvada porque a velha era a sábia, a curandeira, né, aquela que nos orientava, hoje é tido com olhos de desprezo, de que a sábia é aquela que já não produz, aquela que não gera mais filhos. E no mundo das ervas, isso é o contrário. Os velhos são aqueles que guardam conhecimento de todo esse mundo, de todo esse poder mágico que a natureza guarda. E a Artemísia faz a conexão com esse arquétipo da bruxa, com esse arquétipo da curandeira, né? Então a mulher que quer despertar esse lado, despertar esse poder, fazer a conexão com esse lado, mesmo que não esteja nessa fase, né? Eu acredito que aí ao longo da jornada vocês vão conseguir entender isso, que é um arquétipo, então que eu não preciso estar ali com 60, 70, 80 anos para me conectar com a fase da anciã. Eu posso fazer essa conexão em um momento que isso for necessário. E a Artemísia pode te ajudar muito. Por quê? O chá da Artemísia também trabalha as questões intuitivas, as questões do silêncio, ajuda a ter um bom sono e também ajuda a questão dos sonhos. Então, quem tem dificuldade com o sonhar, com o lembrar, e quem quer aflorar mais esse lado intuitivo, mais esse lado perceptivo, o chá da Artemísia também é muito bom para isso. E a Artemísia em forma de banho, ela é uma poderosa erva de limpeza energética. Então, para aqueles momentos onde a gente está assim, extremamente cansado, aquele dia que foi muito puxado, que foi muito exaustivo, ou aquela maratona de dias ali que foi extremamente desgastante, a Artemísia é uma boa amiga e um banho dela. Para o banho, a gente recomenda uma colher de sopa, então aquela colherzinha maior, para 1 litro de água. Você vai colocar ali, vai deixar ela cozinhar durante uns 10, 15 minutos, vai coar. Nós nunca vamos jogar erva no lixo, ok? Nós vamos devolver ela para a natureza. De que forma? Bem, você pode colocar isso num vaso que você tem em casa, no pé de uma árvore, porque a gente tem que lembrar lá da nossa aulinha de ciências, de biologia no colegial, que a hora que eu descarto essa erva ali no pé de uma outra planta, eu estou servindo de adubo para ela, então eu estou respeitando a questão do ciclo, eu tirei da natureza e para ela eu devolvo. E o banho da Artemísia, você tomou seu banho de higiene, coloca ali, você pode completar, né, aquele 1 litro, se você quiser que renda mais, você pode completar com a água do teu chuveiro e pode se banhar. Ah, e a questão da cabeça, Vitor? A Artemísia é tida como uma erva fria e é uma erva que pode ir na cabeça. Eu não vou conseguir aqui, nessa nossa aula, abordar o que são ervas quentes e o que são ervas frias. Mas todas as ervas que eu citar banho, eu vou colocar aqui se pode ou não estar indo na cabeça. Ok? Vamos para a segunda erva relacionada ao sagrado feminino. A segunda erva relacionada ao sagrado feminino é conhecida como unha de gato ou unhas de gato. Dentre todas as ervas, ela é tida como o mais poderoso de todos os anti-inflamatórios existentes, tá? Então, para questões como nós falamos de inflamação uterina, ela também é super indicada, certo? Lembrando também, a unha de gato em forma de chá, né? Porque nós estamos falando de chá. Ela é uma erva que trabalha o aumento da nossa imunidade, né? E nesse momento aí que todo mundo está buscando um pouco mais de saúde, um pouco mais de imunidade, ela é muito bem-vinda, ok? Ela também atenua processos alérgicos. Então, quem tem muita alergia, muita rinite, ok? A unha de gato é uma erva que, em forma de chá, pode te ajudar muito com isso. E existe um estudo mais recente dela,
onde ela ficou conhecida como uma erva que ajuda a diminuir a incidência das mutações do nosso DNA. Então, o que isso significa? Que ela é uma erva que diminui em 90% o crescimento de células cancerinas, principalmente no câncer de mama. Então, mulheres que estão em processo de tratamento de CA de mama podem e devem fazer o uso do chá das unhas de gato, ok? Bem, ela é super poderosa, como vocês notaram, mas ela não é uma erva utilizada lá na fitoenergética, ela é uma erva em que nós não vamos citar banho, ok? Até porque, olha, fazendo o chá dela, você já vai ter um poderoso anti-inflamatório, você vai dar um boom no seu sistema imunológico, vai trabalhar os seus processos alérgicos e vai diminuir aí a incidência das células cancerinas, né? Então, para elas não surgirem, e caso elas já estejam aí, nós vamos diminuir a multiplicação delas. Então, unha de gato também é uma erva muito ligada ao sagrado feminino e que o chá é extremamente poderoso. E vamos agora para a terceira erva. É uma erva mais comum, mais conhecida, tá? É o uxi amarelo. O uxi amarelo também é uma erva anti-inflamatória, certo? Assim como a artemisia foi, a unha de gato, o uxi também segue essa linha de ervas que ajudam a conter os processos de inflamação. O uxi amarelo é usado nas mulheres, especialmente em casos de mioma, ok? E ele também é um protetor contra a infertilidade. Ele mantém toda essa questão hormonal, é como se essa erva tivesse um poder de dar uma manutenção ali para o útero e para todo o sistema hormonal feminino, para que mantenha a fertilidade. É uma erva também muito usada no tratamento de ovário policístico e, além disso, o chá trata a candidíase e a cólica menstrual. O uxi amarelo, para quem domina a questão dos banhos de assento, da vaporização do útero, é uma erva que pode ser utilizada em forma de banho de assento, da vaporização do útero, tanto para tratar cólicas menstruais, quanto para questões de candidíase recorrente. Ok? Então, essas são as 3 primeiras ervas que são as mais utilizadas. Nós temos aí algumas outras que nós vamos tratar na nossa aula, mas essas 3 ervas, lembrando que unha de gato e uxi amarelo somente para chá, né? O uxi, aí temos a questão do banho de assento, da vaporização do útero, a unha de gato só para chá e a artemisia, tanto chá quanto banho, tem função nos 2. Ok? Então, vamos continuar aí a nossa jornada nesse mundo mágico das ervas e dos chás que vem lá das nossas ancestrais. Continuando a nossa jornada no mundo das ervas, eu venho apresentar a 4ª erva dessa seleção que eu fiz para vocês. E a 4ª erva é uma erva muito famosa e muito utilizada também, crianças, adultos, né? E nós vamos recorrer a ela aí muitas vezes ao longo da vida, e que é a melissa. Tá? A melissa é uma erva muito utilizada no chá, porque ela tem o poder de diminuir a excitação do sistema nervoso. Então, como a ansiedade é um mal do século aí, que atinge não só as mulheres, mas tanto homens quanto mulheres, ela é muito poderosa em forma de chá. Então, pessoas que são muito preocupadas, que são muito ansiosas, que têm muito problema
para dormir. A melissa é uma grande aliada ali na hora da gente se preparar para uma boa noite de sono, para fazer a mente um pouquinho mais devagar. Então, o chá de melissa é extremamente recomendado, tá? Eu vou colocar uma ressalva aqui, que eu sempre falo para os meus alunos que se formam na questão de terapeutas, né, lá na formação das ervas, pessoas que estão fazendo tratamento com remédios psicotrópicos que tem um efeito de inibir o funcionamento do sistema nervoso, né? Então, os famosos calmantes, os sedativos, nós vamos ter aí um cuidado para não ter uma interação entre a erva e o remédio, porque a gente tem que lembrar que a maioria dos princípios ativos dos remédios vem de alguma planta, e isso pode gerar sim uma interação, certo? Então, a gente vai tomar um cuidado aí para não juntar as duas coisas, fazer uma bomba e aquilo que era para ajudar acabar prejudicando. Então, se você já faz o uso de algum remédio para te ajudar a dormir, de algum ansiolítico, é recomendado que você procure ou seu médico para saber se esse chá não vai ter nenhuma interação, ou que você procure um fitoterapeuta, um terapeuta especializado nas ervas, para tirar essa dúvida aí, se não vai ter nenhuma interação. Então, a melissa e algumas ervas que eu vou falar de agora para frente, que são ervas que nos ajudam aí a sair dessa ansiedade, dessa correria que é o nosso dia a dia, elas devem ser usadas com cautela por pessoas que fazem tratamento com remédios que ajudam aí a dormir e a tratar a ansiedade, ok? E a melissa é a mais comum e fica aí como a primeira, aquela que nos ajuda a combater o nervosismo, a combater a ansiedade. E eu trouxe algumas ervas diferentes que ajudam nisso, porque a gente tem uma mania de achar que tudo acalma. E infelizmente não é assim. No mundo das ervas não existe substituição. E o que isso significa? Então, muitas vezes eu passo para uma pessoa um determinado chá ou um determinado banho, a pessoa fala, nossa, não achei aquela erva. Bem, por mais que a gente substitua, o efeito, o resultado nunca vai ser o mesmo, porque cada erva tem uma propriedade que é muito particular. Mesmo ervas que são da mesma família, elas não possuem uma propriedade idêntica. Então, a melissa é uma erva que trata a insônia, é uma erva que ajuda no sono? Sim, só que ela é diferente da camomila, que é a próxima. A gente tem que lembrar que nossa querida melissa é a erva que combate a ansiedade, ok? Ela pode ser usada em um mix, né? Num mix de ervas para preparar um chá para quem tem dificuldade para dormir, só que ela é a erva dos ansiosos, ok? Já a camomila, que é super conhecida também, super utilizada, ela já tem um efeito mais calmante, ela já tem um efeito ali um pouquinho mais sedativo, certo? Então, o chá da camomila é mais indicado para a insônia do que a melissa, por exemplo. Só que se você está sofrendo de insônia por uma questão de ansiedade, você pode misturar as duas sem problema nenhum. Nós vamos pôr meia colher de sopa de cada uma e vamos estar ali fazendo um chá e ingerindo ali 1 hora, 40 minutos antes de dormir, certo? E a gente tem que ter toda essa preparação e se lembrar que o mundo das ervas é um mundo de tratamento natural. Então, se você é uma pessoa que estava acostumada, eu saí de um tratamento com remédio, ou eu tomava ali a melatonina, e eu quero tomar um chá e ter aquele efeito, vai ser frustrante, né? Então, aquelas pessoas que já vêm de um tratamento alopático, que vem de algum tratamento químico, tem que entender que o das ervas demora um pouquinho, só que
nessa conta a gente acaba não tendo efeito colateral, por isso que a gente opta pelas ervas. E também que isso fica uma dica para vocês medirem o nível de intoxicação do organismo de vocês. Quanto mais intoxicado um organismo está, mais as ervas demoram para fazer efeito. Um organismo mais limpo, mais puro, aqui no sentido de toxinas mesmo, as ervas têm um efeito mais rápido, tá? E a camomila, que é a nossa quinta erva, é a nossa erva calmante, é a nossa erva que nos ajuda no combate à insônia e ao estresse, ok? Ela é uma erva que ela tem uma particularidade. Só as flores dela podem ser usadas em infusões. Então, aqui entra naquela dica que eu dei lá no comecinho da nossa aula, que nós vamos dar preferência a comprar essas ervas já secas, já embaladas, para estar utilizando em forma de chá. E a camomila é uma erva que vai entrar aqui na nossa fitoenergética, na nossa parte das energias das flores. Apesar do chá da camomila acalmar, o banho da camomila, claro que ele é calmante sim, porque vai ter toda uma questão aí do aroma da camomila, de uma absorção tópica, né, que é a absorção da propriedade pela nossa pele. Mas o banho de camomila, ele tem um poder que é muito desconhecido, que é a retirada do azar na nossa vida amorosa. Então, se você tem essa sensação de que existe um certo azar, que existe uma dificuldade da sua vida amorosa aí para frente, o banho de camomila é muito bem-vindo. E também, se você tem uma pessoa já, mas você sente que existe muita inveja, muitos olhos, uma atenção negativa voltada para você, ou mesmo se o seu relacionamento é um relacionamento que sofre muita influência da família, muito ataque dos amigos, assim, parece que as pessoas estão sempre falando contra o seu relacionamento, conspirando contra vocês, banho de camomila. E aí o banho segue a receitinha lá do começo. Uma colher de sopa, 1 litro de água, ferve, e a camomila, por ser uma erva fria também, ela deve ir na cabeça. Então, depois do seu banho de higiene, você toma ali o seu banho de camomila, pedindo para retirar todo o azar, todo o enguiço, toda energia negativa que possa estar prejudicando a sua vida amorosa ou o seu relacionamento. Vamos para a sexta erva. A sexta erva, ela ficou muito mais famosa em forma de medicamento do que em erva, mas é uma erva linda, é uma erva que talvez seja um pouco mais difícil de achar ela assim, né? É verde, mas você acha ela em folha para estar fazendo chá, que é a passiflora, tá? Passiflora é uma espécie do maracujá, né? E daí vem aquele remédio antigo que tinha aquela propaganda na televisão, que falava para tomar, que tirava a ansiedade, que deixava mais calminho. Então, a gente não precisa comprar aquele remédio pronto. A gente pode produzir um chá maravilhoso da passiflora que vai auxiliar muito no combate à ansiedade, tá? Entre a melissa, a camomila e a passiflora é a mais sedativa de todas, certo? Então, pessoas que têm crises muito fortes de ansiedade, crises de pânico, que têm uma insônia muito acentuada, a passiflora é a mais indicada quando isso já está em um nível muito grande, certo? E o uso dela é em forma de chá. Continuando sobre as nossas ervas, agora eu já vou para uma mais comum, bem conhecida e que ficou famosa aí nos últimos anos, que é o hibisco. E o hibisco ficou muito famoso entre as mulheres como uma planta que ajudava a emagrecer. E aí teve uma febre de chá de hibisco. E o chá de hibisco realmente ele é muito famoso, só que ele não atua num sentido de emagrecimento,
porque ele não acelera o metabolismo, ele não inibe fome, tá? Qual é o efeito do hibisco no nosso organismo? O chá de hibisco, ele é um chá diurético. Então, quem tem problema com retenção de líquido, com inchaço, quem tem um sistema renal com algum déficit, né, que é um pouquinho mais lento, fica aí a dica do chá de hibisco, porque ele é um diurético natural e não agressivo, certo? E ele também tem um segundo efeito, que é mais desconhecido, mas assim, basta a gente olhar para aquela erva que é toda vermelha, aquele chá que também fica todo vermelho e bonito. O hibisco, ele tem um poder afrodisíaco. Então, olha que maravilha, ao mesmo tempo que ele desincha, que ele põe ali nosso sistema renal para funcionar, para desintoxicar o nosso organismo, ele também dá mais energia, trabalha essa parte da libido e da nossa energia sexual. E ele também é excelente como banho, porque como chá, ele é afrodisíaco e diurético. E como banho, ele é uma erva que trabalha muito as energias do amor. Então, o hibisco é um atrativo da energia do amor. Então, para quem está solteiro, para quem quer chamar um pouco mais de atenção, para quem quer atrair o amor para sua vida, ou se você também já tem alguém, mas aquilo tá mais frio, a pessoa tá mais distante, ou muitas vezes você tá se sentindo também um pouquinho mais frio, mais distante, faça um banho com o hibisco e tome. Agora, o hibisco vermelho, quente, ele não deve ir na cabeça. Ah, Vitor, mas se eu quiser misturar a camomila com hibisco para fazer um banho, porque a camomila limpa, o hibisco traz, já temos uma combinação poderosa aí. Posso fazer? Pode fazer. E aí ele vai ficar um banho neutro, que na via das dúvidas nós tomamos do pescoço para baixo. Dica dos banhos: não se enxugue, tá? Quanto mais tempo aquela água com a propriedade daquelas ervas puder ficar no seu corpo, melhor. Então, para quem quer dar uma movimentada aí na vida amorosa, 1 colher de sopa de camomila, 1 colher de sopa de hibisco, faz aquele banho, deixa cozinhar ali seus 10, 15 minutos e se lave do pescoço para baixo, né? É interessante fazer isso em um dia pela manhã, bem no comecinho do dia, para a gente estar chamando ali as energias do amor. Ok? Vamos para nossa 8ª erva, que é a alfazema. A alfazema é uma erva muito famosa também, principalmente por conta do seu cheiro em colônias, em perfumes, que também funciona, né, de forma aromaterápica. E aqui eu venho falar da alfazema em forma de banho, tá? A alfazema em forma de banho, ela traz a tranquilidade, ela traz a calma e a harmonia, certo? Então, aquele momento em que a nossa cabeça está muito agitada, em que a gente tem que tomar uma decisão muito importante, a alfazema é aquela erva que nos tira da turbulência. Então, ela nos tranquiliza, nos acalma e nos harmoniza. Em momentos pós um grande choque, a alfazema é muito bem-vinda também em forma de banho. E caso você tenha a alfazema verde plantada na sua casa, ou você consiga comprar ela em uma feira, ela é uma erva muito interessante para fazer um banho macerado ali, né? Esfrega essa erva numa água mais gelada e toma o banho da alfazema na água natural, porque como ele é um calmante, né, ele tem essa coisa de ser um tranquilizante, é interessante que a água dele seja fria. E aí fica uma dica extra aqui da alfazema. Todas as ervas têm ligação com uma fase da lua, com uma fase do feminino. Claro que se eu entrasse nesses detalhes, nossa aula seria muito extensa e precisaria talvez de muitos dias para a gente estar explicando sobre tudo isso. Mas a alfazema é a erva que nos conecta com a energia maternal.
Então, para quem deseja ser mãe, os banhos de alfazema são banhos propiciatórios, que aumentam a fertilidade, que conecta com essa energia maternal, ou mesmo aquela pessoa que é mãe ou que foi pega de surpresa pela notícia da maternidade ou que está com muita dificuldade de exercer esse papel materno, os banhos de alfazema vão muito bem. E a gente não pode deixar de negar que aquele preparadinho de alfazema que a vovó usava, que a Bis usava, até em forma de perfume, eles têm o mesmo poder tranquilizante, harmonizador e também trabalha essa energia maternal. Então pode usar eles sem problema nenhum. A nona erva é uma erva muito comum, muito utilizada já, né, principalmente na parte culinária, e que se a gente soubesse todos os poderes que essa erva traz, a gente usaria assim muito mais, que é o nosso querido manjericão. Que apesar de ser uma erva muito masculina, né? O manjericão tem uma energia yang, uma energia ativa, é uma erva que trabalha o equilíbrio, certo? É uma erva que apesar de ser masculina e de ser forte, é muito recomendada para banhos, quando a gente sente que a nossa cabeça está em desequilíbrio, para quando a gente precisa assim reenergizar a nossa cabeça. Sabe aquele momento em que você pensou muito, em que você teve que lidar com temas e com situações que são muito desafiadoras? O banho de manjericão é muito bem-vindo nesse momento, porque ele vai repor as energias da sua mente, tá? Então ele é uma planta relacionada ao equilíbrio, também tem uma energia muito forte de prosperidade, então ele é um banho para quem quer ativar esse lado do vou prosperar, vou trabalhar. Mulheres que estão na busca da sua independência, profissional, financeira, mulheres que saíram de um longo período assim onde isso foi negado para elas, é um banho muito bom. Por quê? Assim como a alfazema faz a conexão com a parte maternal, a artemisia, que ela falada lá no comecinho, faz ligação com a parte anciã, o manjericão ativa essa parte guerreira, essa parte jovem da mulher, impetuosa, artemística, do eu vou sair, vou lutar, vou vencer, vou ser independente. Então, se você está na busca dessa energia, é com manjericão que você deve fazer contato. E manjericão, alfazema e artemisia formam esse triângulo sagrado das 3 fases da mulher. Uma fase mais jovem, mais independente, uma fase mais maternal e uma fase mais anciã, certo? Então vocês já ganharam aí um boom para fazer todo um tratamento e se conectar com essa fase que vocês estão e muitas vezes não estão se sentindo conectadas, ou que vocês não estão nessa fase, mas agora eu preciso acessar determinada energia, certo? A 10ª e última erva escolhida, que também é uma erva muito comum e muito utilizada na culinária, é o alecrim. Tá? O nome do alecrim vem do latim e significa alegria. Então, o alecrim é a erva da alegria. Enquanto lá atrás a gente falou da melissa, da camomila, que acalma, que tranquiliza, a hora que eu uso o alecrim, eu sinto que ele me enche de alegria, que ele me enche de energia. Ele é uma erva revitalizadora, é uma erva que pode ser usada na culinária, que pode ser usada em forma de chá, e ele é a erva mestra dos estudantes. O alecrim tem um poder muito forte de clarear nossa mente, de tirar nossa mente daquele estado turvo, daquele estado bagunçado. E também é uma erva que ajuda na concentração. Então, para quem estuda, para quem está na escola, na faculdade, quem está se preparando para um vestibular, para um concurso, o alecrim é um super amigo que você deve tomar chá, colocar na comida,
usar o óleo essencial em você ali nos momentos que está estudando, certo? Porque ele vai trazer, além dessa elevação da sua energia, então muitas vezes, passei um dia inteiro ali trabalhando, cheguei em casa no fim do dia e eu ainda tenho que estudar. Alecrim, faz um chá de alecrim, faz um banho de alecrim, que ambos vão ajudar, certo? Trabalho na elevação da nossa energia, na concentração, na clareza, na alegria e o bônus do alecrim. O alecrim, em forma de banho, trabalha as energias de cura. Então você que está sentindo, que está ficando doente constantemente, que está ficando doente muitas vezes por conta de estresse, que sente essa baixa no sistema imunológico, né? Parece que eu não sinto a saúde, não estou sentindo a energia da vida. Fica a dica do banho do alecrim. O chá dele também trabalha no sistema imunológico e o banho traz energia de cura. Então, para uma pessoa que está doente, que está muitas vezes tá sendo custoso sair daquele quadro, o banho de alecrim ajuda muito. E para fechar essa nossa aula, nos últimos anos a palavrinha detox ficou muito famosa, principalmente mesmo as mulheres que buscam aí emagrecer, uma forma melhor. E eu separei um detox para ensinar para vocês, que ele vai ajudar tanto no funcionamento do organismo, então para quem tem um metabolismo mais lento e sofre com isso, porque engorda, porque incha, porque queria ser um pouco ali mais bem disposta, e também atua no tratamento, no alívio das cólicas menstruais. Então, você fazendo esse detox vai estar matando 2 coelhos em uma cajadada só. E ele é muito simples. Você vai precisar de 3 fatias de abacaxi descascado, meia maçã, 2 fatias de gengibre e uma folha de louro inteirinha, tá? Você vai bater tudo isso no liquidificador. Não precisa coar, ele vai ficar de uma forma que você pode tomar, e você não deve adoçar com açúcar. Caso você escolha adoçar, adoce com mel. Mas o ideal seria não adoçar, assim como todos os chás que nós passamos. Evitem usar o açúcar no preparo dos chás e também no detox. Caso queira fazer um adoçamento ali, né? Ficou muito amargo, o gosto não foi muito agradável. Por exemplo, o gosto lá da artemisia, a nossa primeira erva, não é um gosto tão gostoso quanto, por exemplo, a melissa e a camomila, que já são mais adocicadas por si mesmo. Você pode estar adoçando com mel. Faça, que eu tenho certeza que vocês vão ter bons resultados. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês usem, porque é algo fantástico, que vai trazer muita mudança na vida de vocês, tanto a nível físico, de ter mais saúde, de ter mais disposição, de sofrer menos com os problemas da cólica, da TPM, dos hormônios, certo? E para quem gostou, que continue estudando esse caminho, faça esse resgate desse saber que é ancestral, e que você se permita aí se conectar com a sua fase anciã, com a energia das tuas ancestrais, para fazer uso de todas essas ervas, de todas essas folhas, em seu benefício, em benefício de todos aqueles que te rodeiam. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a confiança. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Guru Victor Augusto e espero que vocês continuem acompanhando os eventos aqui do Instituto Anima, e bom resto de jornada nesse quarto encontro internacional de mulheres, e abençoada seja.